sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão de tempo aí? Posso falar umas 2 horas? Glória a Deus. Olhem, vem orar por mim. Ergue a sua mão para cá, me abençoa. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, apresentamos agora, Senhor, aos pés da tua cruz o teu ministro, Jesus. O coração do teu ministro, o homem na qual o Senhor escolheu e enviou para mandar, Pai, para enviar, partilhar da tua mensagem a cada um de nós. Jesus, o Senhor já vem aquecendo os nossos corações, mas eu te peço humildemente, Pai, envia o teu Espírito Santo agora. Vem, Senhor, pairando sobre nossas vidas com esse poder e através do teu ministro, Senhor, que há de manifestar, Pai, a tua graça, a tua verdade. Possua-nos por inteiro com o teu amor. Jesus, que o Senhor possa cobri-lo nesta hora com um manto sagrado e protetor. Que da boca do teu ministro, Senhor, saia poder dos céus, a fim, Senhor, de edificar a cada um dos teus escolhidos aqui. Senhor, estabeleça a tua vontade, efetue o teu querer e continue operando as suas maravilhas em favor a cada um de nós, para que possamos, Senhor, desfrutar de mais um pouco daquilo que o Senhor é em nossas vidas. Assim oramos, Pai, em favor, Jesus, a vida do Temer. E, Pai, convictos que o Senhor falará conosco através da vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Rafael estava pregando ali e o texto base dele é o mesmo que o meu. E a gente nunca combina, é verdade não? Nunca. A gente nunca combina. E o norte dessa mensagem é relacionamento por obediência. E se vocês entenderam o que ele falou exatamente na mesma direção. E por que eu estou contando isso? Eu estou falando isso, eu pego meu cabelo e arrepia, porque não sei se dá para ver. Hoje, durante a tarde, eu estava comentando com ele, eu falei, cara, como é libertador eu sabia que nós fazemos parte de um grupo que, por um chamamento de Deus, está procurando semear na vida de pessoas que precisam ouvir a palavra, mas eu não escolhi os meus amigos para estarem comigo. Foi Deus que enviou as pessoas. Então essas pessoas do nosso grupo de segunda não são pessoas que eu escolhi como um clube de amigos, o que é muito comum nas igrejas, infelizmente. É muito comum que nas igrejas os líderes, os pastores, se cerquem de pessoas amigas, porque é quase que um clube social. E é incrível, porque eu não fiz dessa forma porque eu sou melhor do que ninguém. Eu fiz dessa forma porque Deus mandou fazer assim. Então, quando Deus me mandou pegar o nosso estudo bíblico que acontecia numa sala, muitos de vocês sabem essa história, e levar para a rua, Ele me deu mais 2 instruções, para eu não chamar ninguém para participar do grupo e para eu não me preocupar com os recursos que Ele enviaria a todos eles. E assim surgiu a Proado, né? A partir de uma necessidade de alguém que um dia no Coreto pediu tratamento, e 2 dias depois Jesus abriu essa porta e a gente começou um relacionamento com o pastor Egídio. E lá se vão 10 meses. Já são 10 meses que nós estamos na rua, quase que com nenhuma estrutura, no gogó, fazendo aquilo que Jesus mandou. E eu tenho tido experiências incríveis com o Espírito Santo, como por exemplo a mensagem que mandou dar para o nosso amigo lá. E eu não sei traduzir isso para vocês do ponto de vista humano,
eu não sei traduzir isso, eu não tenho a capacidade de expressar para vocês o que é ter um nível de intimidade com o Espírito Santo, da forma como Ele tem me permitido ter. Chega a ser assustador para mim. Mas como é gostoso, como é prazeroso você poder ouvir a voz do Espírito. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque tudo isso aconteceu depois de um momento em que eu me posicionei em obediência. Muitos de vocês aqui sabem a história. Eu estava buscando mais e mais de Deus, estava querendo entender melhor a sua palavra, estava querendo manifestação de dons na minha vida, eu estava querendo ter maior intimidade com o Espírito, e eu clamava, enquanto eu treinava, 6:30 da manhã, na minha casa, todo suado, e eu falando com Deus da minha maneira, falei: Senhor, libera mais sobre a minha vida, me dê discernimento, e aí Jesus vem e fala: não vou te entregar o que você está pedindo, porque você não me entrega o que eu já te pedi. E quando naquele momento eu resolvi entregar o que ele estava pedindo, Ele começou a liberar sobre a minha vida tudo aquilo que Ele tinha para a glória dEle mesmo. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Falava para o Paulinho agora há pouco, falei: Paulinho, Deus nos chamou pelo nome antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Nenhum de nós aqui está aqui a passeio. Nós estamos aqui para um propósito muito maior, que sequer a gente tem condições de entender. A gente não tem condição de entender a dimensão do que Deus quer fazer através de nós. E eu não estou falando através de nós, desse grupo aqui, não. Estou falando através de nós, todos nós. E aí você ouve eu falar isso e acha que isso é muito distante da sua vida, pelo momento que você está vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu já estive nesse lugar aí. Durante muito tempo eu fui preso naquela ideia de que liberdade era dar vazão aos meus desejos. Quem está entendendo? Amém. Quando liberdade é poder dizer não para os meus desejos. Dá para entender a diferença? Quando eu digo não para algo que eu gostaria de fazer, aí sim eu tenho liberdade. Aí sim eu não sou escravo. Aí sim eu me torno alguém que de fato tem liberdade. Porque tudo aquilo que te aprisiona, que faz com que você seja dependente dessa coisa, seja o que for, isso sim é escravidão. Liberdade é poder dizer não quando quer dizer sim. Quem está entendendo? Amém. Me ajuda aí, senão eu não consigo tocar aqui. Se vocês não falarem amém, aleluia, eu não sei se vocês estão entendendo. Amém? Amém. E aí eu queria começar justamente por um versículo que é no princípio de tudo, porque eu coloquei como tema aqui tão grande salvação. E essa é uma discussão que eu tenho com vários pastores. A todo momento eu estou discutindo a questão da graça, porque eu tenho uma visão sobre a graça de Jesus que eu quero compartilhar com vocês, que muitos pastores não aceitam. Alguns até acham que eu sou religioso, mas é algo que eu creio, porque é algo que eu vivi. Então eu não posso falar do que você viveu, eu não posso falar do que o Renan viveu, do que o Jonathan viveu, do que o Rafael viveu, mas eu posso falar do que eu vivi. E eu, em função de toda aquela problemática com meu filho, muitos de vocês conhecem, eu comecei a buscar as coisas de Deus em 2017. Em 2018 eu me batizei, mas eu continuei prisioneiro das minhas vontades. Eu só fui entender verdadeiramente o privilégio de andar em obediência quando o Espírito Santo me visitou e foi muito objetivo comigo. Larga essa porcaria aí que está te atrapalhando se relacionar comigo. E era uma porcaria simples, que era um hábito de tomar cerveja de final de semana. Uma coisa que eu olho para trás,
de outubro de 2023 para cá, ele falou: se eu soubesse que o fruto da minha obediência seria tudo isso que Deus está permitindo eu viver para a glória dele, eu teria abandonado muito tempo antes. Dá para entender isso? Amém. E eu queria despertar vocês para isso. Porque se a gente não tomar consciência nas pequenas coisas, a gente não vai conseguir realizar grandes coisas. A gente tem hábitos que Deus já falou para nós que não se agrada, nós já sabemos, já recebemos a instrução, e a gente continua tendo aqueles maus hábitos achando que não tem nada a ver. Tem uma galera na igreja que é a galera do não tem nada a ver. Dá para entender? A gente precisa tomar essa consciência. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, eu vou ler até o 19. É o ponto central do que a gente vive de desejo na nossa carne. Diz assim: finalmente declarou o homem, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá delas todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Deus deu uma única orientação para Adão, muito clara: não coma dessa árvore, não coma deste fruto. E o que foi que ele fez? Desobedeceu. E porque ele desobedeceu, ele fez que o plano de Deus de um mundo perfeito, onde não havia dor, não havia nenhum problema, deixasse de existir. Presta atenção aqui, deixa o gato aí. Eu vou acabar rápido. Irmão, nós precisamos entender o seguinte: desde o princípio da humanidade, a desobediência afasta o homem de Deus. Quando Adão desobedeceu, Deus não perguntou para ele: Adão, o que você fez? Deus perguntou para ele: Adão, onde você está? Quem conhece a passagem? Glória a Deus. Porque Deus sabia o que ele tinha feito, e estava fazendo com que ele refletisse que pelo que ele havia feito, havia levado ele para onde ele estava. E aonde ele estava? Longe do Pai. Porque as nossas atitudes em desobediência nos afastam de Deus. É ou não é verdade? Será que nós temos condição de andar numa vida totalmente errada, cheia de vícios, em desobediência, e estar próximo do Pai? Então, para mim, salvação é quando você creu no sacrifício perfeito de Jesus na cruz e você luta com todas as suas forças para não cair em pecado. Porque se você se diz salvo, como eu me dizia salvo após o meu batismo, e eu não abandono as minhas incoerências, não vivo em novidade de vida, eu não tive verdadeiramente um encontro com Jesus. E por não ter tido um encontro verdadeiro com Jesus, eu não acessei a salvação. Quem está entendendo? Amém. É assim que eu entendo. Então, se você me perguntar, Temer, então você não estava salvo desde 2018? Na minha concepção, não. Na minha concepção, eu estava procurando me amoldar a um conjunto de regras que fazia parte daquele ambiente social que eu vivia, ser batizado. Eu considero que a partir do momento que eu de fato resolvi obedecer à voz do Espírito, ali sim eu fui salvo. Então eu acho que, falando da minha experiência,
E eu me encontro salvo de fato desde 2023. Final de 2023, outubro de 2023. E a partir desse posicionamento em obediência, irmãos, Deus revolucionou a minha vida. E isso não significa não ter problemas, não ter desafios, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no íntimo, revolucionar de dentro para fora, transformar esse nosso coração de pedra em carne e verdadeiramente fazer morada. É um tal nível de consciência que você nem cogita o fato de fazer algo errado, embora vez ou outra ainda faça. Dá para entender isso? Para mim existe uma diferença clara entre escorregar, que devemos evitar, e procurar o pecado. Dá para entender? Existe um lugar que me leva a velhas práticas antes do meu novo nascimento. Se eu vou lá, eu estou indo lá de forma intencional e vou pecar. Agora eu evito ir lá e vou em um lugar que não deveria ter aquela mesma situação e acaba acontecendo e escorrendo. Para mim, na minha concepção, é diferente. Porque eu fugi do pecado, mas pela minha fraqueza eu acabei caindo. Mas a gente deve lembrar que nós devemos fugir da aparência do mal. Então a gente deve sim procurar outros ambientes, outras amizades, sentar em outras mesas. Precisa entender isso. Mas Deus tinha uma solução para a desobediência de Adão. Mateus 22, 37 diz assim, eu vou ler até o 39. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Versículo base do Rafael. Esse é o primeiro e maior mandamento. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus nos dá um direito de escolha. Não tem como você amar a Deus se você ama mais as suas próprias vontades. Eu não consigo ter dois senhores na minha vida. Se eu for escravo das minhas vontades, eu estou tratando as minhas vontades como o Senhor da minha vida. Por outro lado, se eu amo mais a Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. Quem está entendendo isso? Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, significa amá-lo sobre todas as coisas, inclusive os seus desejos. Eu não consigo e não posso servir a dois senhores. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, eu vou ler até o 19, presta atenção. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Essa é a primeira parte da graça. E infelizmente tem muitas pregações por aí que os pregadores, os pastores ficam só nessa parte. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas tem outra parte, vamos seguir aqui. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então qual é o primeiro ponto? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu permanecer nesse amor, eu permaneço em Deus. Amém? Amém. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, olha a segunda parte, Deus é amor e Deus é o quê? Hã? Fala junto aí. Juízo, justiça, justo juiz. Tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Então nós podemos ter confiança em passar pelo juízo de Deus, desde que sejamos como quem? Se eu for como eu, o que vai acontecer?
No amor, presta atenção, não há medo. Se eu amo a Deus e eu estou nele, eu não preciso ter medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Se eu estou em Jesus, qual o castigo que eu vou receber, irmãos? Nenhum. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém. O Espírito Santo me incomodou e eu me voltei a Deus, abandonei as minhas incoerências, acreditei no sacrifício perfeito, estou salvo, fujo da aparência do mal, o pecado vai para lá, eu vou para cá, eu estou em Jesus e eu morro. Tenho juízo, eu passo tranquilo, porque estou em Jesus. Ah, mas você escorregou, foi intencional? Ou foi só uma falta no meio do caminho? Eu estou tranquilo, eu volto aos pés da cruz, peço perdão, falo, Senhor, eu não gostaria. Existe uma diferença muito grande entre pecar gostoso, vocês estão entendendo isso? Eu peco e peco gostoso, não, eu peco e fico mal. Irmão, se você peca e fica mal, é porque o Espírito já fez morada no seu coração. Essa é uma grande diferença. Então, como eu poderia dizer que amo a Deus se eu o desobedeço? Não tem como, irmão. Quando eu comecei a buscar as coisas de Deus e me batizei e continuei desobedecendo a Deus, eu não poderia dizer que eu o amava. Porque se eu o amasse mesmo, eu o colocaria acima dos meus desejos. Dá para entender isso? Amém. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não sou guiado mais pelas minhas vontades, mas eu sou guiado pela obediência a Deus. Amém? Amém. Você está entendendo isso? João capítulo 14, versículo 21. Presta atenção que eu vou ler até o 25. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. É Bíblia, gente, não sou eu não. Vou ler de novo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Rafael falou aqui. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Irmãos, lembra quando eu disse que eu resolvi obedecer? E Deus começou a liberar sobre mim uma série de coisas? É essa revelação que diz a Bíblia. Porque se eu amo o Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. É uma promessa, está na Bíblia. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelará a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Irmãos, mais claro que isso aqui? Eu não tenho como dizer que o Espírito habita em mim, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas e deixo o Espírito fazer morada. Não dá, é incoerente. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas. Que palavras são essas? Essas promessas. Mas do Pai que me enviou. Quem enviou Jesus? Hã? Quem nos enviou, irmão? Pai. Vocês precisam entender isso. Agora era para dar um glória e sair pulando. O mesmo Deus que enviou Jesus nos enviou. Vou falar de novo. O mesmo Deus que enviou Jesus nos enviou. E se nós estamos em Jesus, qual é a diferença nossa para Ele? Somos filhos igualmente. Glória a Deus. É isso. Essa é a verdadeira graça de Jesus. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu disse. Se a gente vier aqui e vocês não tiverem uma experiência com o Espírito Santo, a
Acabou a reunião, vocês nem vão lembrar o que eu falei. É ou não é verdade? Verdade. Vocês já participaram de reunião de estudo que vocês não lembravam nada depois? Sim. Porque não fez sentido para você. Mas se bater aí no seu coração, o Espírito Santo já faz morada, você não vai esquecer nunca mais. Glória a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para obedecer. E esquece que você vai sair daqui desintoxicado e você vai ter forças pelo seu próprio braço para resistir a tudo aquilo que você viveu por anos. Não vai, irmão. A única chance de dar certo é você permitir que o Espírito Santo faça morada no seu coração. É verdade. E eu vou te falar uma coisa: não existe nenhuma droga mais potente em termos de bem-estar do que receber a presença do Espírito Santo. Se você receber a visita do Espírito Santo, você nunca mais vai querer outra sensação. Amém. Mas para isso acontecer, o que você precisa fazer? Obedecer, irmãos. Se eu não obedeço, não adianta eu dizer que eu amo. O Espírito Santo é uma força que Deus nos deixou, que nos guia, protege, consola e santifica. Você está entendendo isso? Quando você anda com Jesus, o Espírito Santo habita em você, você não precisa de ninguém ficar vigiando se não tem droga no seu quarto, irmão. Você não vai fazer porque você entendeu. Você vai pegar esse momento, transformar ele num momento que você vai ressignificar para a glória de Deus. Tudo que acontecer na sua vida é para a glória de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês hoje. Eu tenho um apartamento em São Paulo, minha esposa adora ficar lá. No final de semana sim ou não, nós estamos lá. E ela está desde ontem falando para mim assim: vamos amanhã cedo. Vamos amanhã cedo para São Paulo, que aí a gente aproveita com as crianças. Eu falei: amor, eu tenho os meninos lá da Croada. Não posso? Não, mas é os últimos dias de férias, segunda-feira. Segunda-feira as crianças voltam para a escola. Falei: vai você na frente com eles, eu encontro com você lá. E não é por uma obrigação, irmãos. É por obediência. É porque quando a gente vem aqui em nome de Jesus, a gente está honrando o nome de Deus, está dando glória a eles. E quando a gente quer partilhar o pão com vocês, é a gente que mata a fome. Dá para entender isso, não? Muitas vezes eu chego aqui com um problemão, eu tenho muito problema, se fosse contar para vocês. E eu venho aqui, eu abro a palavra de Deus e a palavra vai vindo. Se vocês pegarem o que eu escrevi, que não tem quase nada a ver com o que eu falei. O Espírito vai soprando e eu vou falando. E aí ele dá uma palavra de revelação do irmão lá, e aí eu oro para o outro aqui. E quando eu saio daqui, eu saio cheio. Então você aprende a entrar num lugar de prazer da presença, que nenhum desejo que passa faz sentido mais. Glória a Deus. Mas para isso acontecer com você, porque pode acontecer, eu não sou melhor do que você em nada. Eu vivi um problemão em relação a isso durante anos, mais de décadas. E como que eu virei essa chave, irmão? Por causa do Espírito Santo. Estava comentando com os irmãos ali dentro na cozinha. Falei: eu não tenho nem vontade mais. Não passa nem pela minha cabeça. Graças a Deus. Ah, mas vamos sentar naquela mesa, não faz sentido para mim. Eu quero estar perto de gente que me aproxima de Deus. Glória a Eu Deus. quero estar perto de gente que vai impor as mãos sobre mim, dar uma palavra e vai orar. Essa é a pegada de quem teve um encontro genuíno com Jesus. Nada mais desse mundo aqui faz sentido. Tudo que eu mais quero, irmão, sabe o que é? Abandonar tudo secular e poder só trabalhar para a obra. Ah, Pedro, mas você vai perder financeiramente. Não preciso, cara. Tá bom o jeito que eu vivo já. Estou falando isso do fundo do meu coração para vocês, é verdade. Eu já tive muitos planos do ponto de vista da minha natureza adâmica, da minha descendência de Adão. Hoje nada disso faz mais sentido, porque eu passei a ser um descendente de Cristo.
É para isso que Jesus morreu na cruz, irmão. É verdade. É para que a gente deixe de ser alguém vinculado a Adão e passe a ser vinculado a Cristo. Deus encontrou uma maneira de acabar com essa bagunça que Adão fez. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4 e 5. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Irmãos, presta atenção. Deus se esvaziou da sua glória. Veio em forma humana e se entregou na cruz por nós pecadores. Essa é a melhor notícia que a gente podia ter. Para quê? Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Olha que loucura que é isso. Deus, presta atenção aqui, deixa eu ver para lá. Deus quis se reconciliar com a gente. Partiu dele. E por que Ele quer se reconciliar conosco? Por que Ele quis se reconciliar conosco? Por que Ele quer que a gente deixe a descendência de Adão e vire descendente de Cristo? Para a glória dele. Aleluia. Ele quer que onde a gente vá, a gente resplandeça a luz dele. Glória a Deus. Ele quer que a gente seja representante vivo dele. Foi para isso que Deus nos criou, irmãos. E eu não estou falando que vai virar todo mundo ministro do Evangelho, não. Tomara que vire. Eu estou dizendo que aonde você for, em atividade que você tiver, você pode e deve representar a presença de Deus. Você sabe por quê, irmão? Porque o mundo age de uma forma, mas tu, porém, age de outra. Já dizia Paulo lá para Timóteo, segunda carta. O mundo tá tudo de ruim. Tu, porém, que teve um encontro com Jesus, tem que agir diferente. Para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, não seria possível salvação. Deus precisava satisfazer a sua própria justiça. E por amor de nós todos, entregou seu Filho Jesus. Glória a Deus. A graça não é de graça, irmão. Custou sangue. E custou sangue do inocente. Então a gente não pode pegar tão grande salvação e tratá-la de uma forma menor. Falando, eu encontrei Jesus e continuo na mesma vida desgraçada que eu tinha. Isso não é encontrar Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7, vou ler até o 14, presta atenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós só tivemos remissão das ofensas pela graça de Jesus, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ele morreu por nós, Ele foi castigado pelos nossos pecados, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Irmão, você é herança de Deus ou do diabo? Deus. Então você tem que obedecer. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, diz assim, presta atenção aqui. O morno, ele fala assim, você não é frio nem quente. E o morno, eu vomitarei da minha boca. Deus não tolera ninguém que é morno. Ele prefere que você seja frio, que você assuma logo de vez que você quer viver no mundo longe dele, do que você dizer que quer viver perto dele e viver no mundo. Quem entendeu? Amém. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Já falei aqui. Nós o que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Irmãos, se a gente acreditar no sacrifício perfeito, fugir da aparência do mal, buscar o caminho reto do Senhor, esmagar a própria carne para não cair em pecado, nós teremos o Espírito Santo selado na nossa vida. Amém. É isso que está falando aqui. Essa é a herança, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida em Jesus, para louvor da sua glória. Glória a Deus. Deus quer um relacionamento sincero conosco, para louvor da sua glória. Deus quer selar a gente com o selo do Espírito Santo, para a glória dele mesmo. Nós fomos criados para sermos instrumentos de Deus nesse mundo maluco aqui. A gente tem que andar de tal forma que o cara olhe para nós, o cara que é do mundo, e fala assim: cara do céu, como eu vivo errado, como eu ajo errado, como eu penso errado. Falei segunda-feira na praça, a gente não precisa ficar apontando ninguém não. Você sabe como é que você denuncia um prédio que está torto? Construa a sua edificação reta do lado. E o cara que está torto vai olhar e falar: eita, tem alguma coisa errada aqui. Dá para entender isso? Ah, mas todo mundo rouba, você não é todo mundo, irmão. Ah, mas todo mundo bebe, você não é todo mundo, irmão. Ah, mas todo mundo mente, você não é todo mundo, irmão. Todo mundo desrespeita, irmão, você não desrespeita porque você não é todo mundo. Todo mundo dá um jeitinho. Ei, você não é todo mundo. É Deus falando com você. Eu cheguei aqui hoje e eu vi claramente que tem meia dúzia aí querendo desistir. Deixa eu falar uma coisa para você, não desiste, irmão. Não desiste. Se você não quer, se você não acha que você não tem força, cai de joelho aí. Peça a Deus essa força. Se você orar em secreto, aquele que está no céu vai te recompensar em secreto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esmurre a sua carne, mas permaneça firme. Eu sei que essa palavra é para alguns aqui hoje, eu sei. Não vale a pena, irmão. Esse mundo aqui passa muito rápido e a eternidade é muito longa. Vale muito a pena você sofrer aqui para você ter uma eternidade na glória com Deus. Verdade. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Nada paga um sono tranquilo. Está cheio de gente aí, cheio de conquista nesse mundo. Só que se não é de Deus, pode esperar que vai ruir. Quando você sair daqui como alguém remido, fisicamente, espiritualmente, estando em Jesus, as coisas vão ser liberadas sobre a sua vida. Aleluia. Mas não é o que liberou na vida do Jonathan, é o que tem para a sua vida. Agora pega o que Deus tem para a sua vida e faça por onde. Está difícil? Peça força. Mas não abandona não. Deus quer que você rompa. Aleluia. Eu demorei muitos anos para romper. Muitos anos. E mesmo depois da minha conversão, ou da minha pseudo-conversão no meu batismo, eu ainda fui demorar mais 5 anos para entender de verdade. Tudo tem um momento. Vai chegar um momento que Deus vai te selar com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Mas você precisa permanecer. Deus sabe que você não tem força. Mas Ele é socorro bem presente na vida. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 20, já estou terminando. Capítulo 11 até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Irmãos, presta atenção. Existe um livro da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso aqui é o juízo, irmão. Ninguém escapa dele, não. Ah, mas eu tenho cara de bonzinho, eu disse que amo Jesus. É mesmo, escravo das suas vontades. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. Irmãos, muita gente acha que céu e inferno é uma ideia abstrata. Não é, irmão. Se você diz que crê em Jesus, você precisa crer que o inferno existe. E você não tem uma aliança com Jesus por conta do inferno. Você tem uma aliança com Jesus por conta do céu. Glória a Deus. Quem quer habitar na Nova Jerusalém? Aleluia. Nós precisamos permanecer no caminho. Está difícil, eu sei. É complicado, eu sei. Tem hora que dá vontade de desistir, eu sei. Acredite que eu sei. Mas a pergunta que fica, e é a pergunta para encerrar: você quer ter uma segunda morte e ir para o lago de fogo? Ou você quer ter uma vida plena na eternidade, na Nova Jerusalém? Ei, irmão, vocês estão entendendo? Então, se você não tem certeza da sua salvação, é hoje que você precisa selar isso. Glória a Deus. Vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Aleluia. Maravilhoso. Fiel, Pai. Começa aí, Paulinho. Aproveita que você está no azeite. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Aleluia, Jesus. estamos unidos aqui em Teu nome, Senhor Jesus, apresentando, Pai, os Teus escolhidos, Senhor, aos Teus cuidados, Pai. Muitos desses homens, Senhor Jesus, vêm alimentando uma incerteza no coração da Tua verdade, na qual sabemos que só pelo poder do Espírito Santo eles podem ser convencidos do juízo, do pecado e da morte. Por isso, Pai, pedimos, vem efetuando o Teu querer, vem pela intervenção do Teu Santo Espírito, alcançando o íntimo de cada um dos Teus filhos. Senhor, vem envolvendo a cada um deles em seus mistérios, Pai. Deus poderoso, encontra aqui, Senhor, um coração aflito, um coração duvidoso. E, Pai, mostre a eles, Senhor Jesus, o Teu selo poderoso, na qual foi instituído pelo Teu ato na cruz sobre a vida deles. Senhor, revele a eles, Senhor, a vitória sobre a morte. Revele a eles, Senhor, passos de verdade, Jesus, veredas endireitadas pelo Teu poder. Revele a eles, Pai, aquilo que o Senhor vem preparando a entregar a eles. Pai Deus poderoso, após capacitá-los a receber. Por isso, Jesus, eu peço humildemente, gere vida em abundância sobre os Teus filhos. E o poder do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, vem, Pai, operando com poder e glória, gerando libertação dos vícios, gerando, Senhor, certeza da Tua verdade, convicção do Teu amor sobre eles. Pai, Senhor, mostre para eles que eles são filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, homens escolhidos para operar aquilo que é impossível aos olhos do mundo, como possível pelo decreto dos céus. Por isso eu oro, Senhor Jesus, Pai, despido de mim mesmo, despido da minha essência humana, mas submetido à ação do Teu Santo Espírito em favor aos meus irmãos. Deus vem consolidando, Jesus, aquilo que está escrito nas palmas da Tua mão, sobre cada vida aqui presente, sobre cada coração aqui rendido. Senhor, eles estão aos pés da Tua cruz, sedentos de um toque fresco dos céus.
Senhor Jesus, leve a eles a combater um bom combate, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado através de cada ação e reação dos teus filhos. Pai, estenda esse poder até os lares desses homens, a cada lar, de cada coração aqui representante, que eles possam, Pai, em breve, receber homens cheios do Teu Santo Espírito, Aleluia. empoderados pelo Teu poder, e instituir aquilo que está nos céus, aqui na terra. Por isso oramos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor Jesus, tira esse espírito de desistência desse lugar. Sim, Pai. Senhor, eu te peço em nome Pai, de Tu és Jesus, Deus. que o Senhor Aleluia. expulse agora, Senhor, esse Aleluia. espírito de desistência desse lugar. Amém, Jesus. Que estas almas recebam o renovo do Espírito Ei. Santo para permanecer em obediência. Que o Senhor derrame sobre essas vidas, meu Pai. Oh Senhor Jesus, faça a sua obra, Senhor Jesus. A sua palavra nos garante que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor fez. Libera sobre nós o seu poder, Espírito Santo. Libera sobre nós, Senhor, a capacidade de permanecer no caminho, Jesus. Tira de nós a nossa incapacidade de permanecer, de obedecer, Jesus. Que o Senhor nos dê espírito de obediência. Que o Senhor cumpra nessas vidas, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, Jesus. Oh Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida desses homens que eles serão mensageiros do seu Evangelho. Pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro. Oh Senhor Jesus, reveste esses homens de todo o seu sangue, meu Pai. Senhor Jesus, venha sobre nós como labareda de obras. Oh Senhor Jesus, cumpra a sua palavra de permanência em nós. Faça morada em esses corações. Faça com que eles entendam as sagradas escrituras. Faça com que eles entendam o sacrifício perfeito na cruz. Lava-os com o sangue precioso de Jesus. Ei, Jesus. Dê a eles, meu Pai, capacidade de Aleluia. permanecer. Oh Senhor Jesus, expulsa desse lugar o espírito de desistência, meu Pai. Não existe, Senhor, a mínima chance de desistência nesse nosso meio, meu Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse espírito de desistência Aleluia. está expulso desse lugar. Aleluia. Oh, glória ao seu nome. Dê renovo a esses meus irmãos, para que eles suportem o processo, sabendo que a recompensa é o selo da promessa, é o selo do Espírito Santo, que eles carreguem a sua presença aonde eles forem, meu Pai, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Salve de palmas para Jesus. Aleluia.